E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Uma Samuel, alegria incomensurável. Nem sei pra onde eu... É pra cá. nosso amigo Bruno. Tamo aí. Tá triste que o Davi não tá aqui. Ah. Pode perceber ali a tristeza do Muito cara. amor envolvido. Mas- Aham. Nosso sempre impecável. Mas homem que a mulher arruma vai esperar o quê, né? Eu tô Olha o gastando. cabelinho de lado dele. eu É tô- Clark Clint, Eu tô Clark gastando Clint. minhas Coloca roupas um óculos boas. nele ali pra ver se Eu tô ele parece gastando minha. Superman. Escuta, Coloca- eu tô. Aí, acabou. É mais fácil. Tem que ir na academia, né? Deixa eu te falar. Tem que ir na academia. Ah, Eu tô gastando minhas roupas boas, tudo. Depois, na hora que for pra missa, eu não tenho roupa. cadê o patrocínio pra chegar aqui? Até agora ninguém patrocinou, gente. Falaram que a ponto M. Cadê a ó, ponto então M? nós vamos Tô começar já, caladinho viu, aí. velho? Então, Pode deixar. que nem o Bruce da igreja, porque Não, nós vamos negociar com a Ponto M, nossa patrocinadora. Por Alegria favor. Ponto M, você salva minha vida com o meu e a galera do Barreiro também. É, exatamente. Nós vamos começar a sondar aí. Vamos. Umas vamos. pizzas aí. Vamos trazer umas pizzas. É isso aí. Vai estar no meio do programa. É isso aí. Vamos. É isso aí. Alegria. Não falei o nome ainda, mas vou falar. Gordura na Bíblia. Quem é do Barreiro já sabe o que eu tô falando. Antes de começar nosso programa, gostaria de mandar um abraço aqui pro pessoal da paróquia São Pio de Pietretina, é isso mesmo? Isso, Petretinho. Lá de Betim, o diácono Marcos e o padre Edmilson fazendo uma propaganda do Papo da Cristã. Ó, abraço, turma de galera de Betim. Betim. Boa demais. Sério? Pois é, rapaz. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, com certeza. Mas só um comentário aqui. Quando eu participava mais assiduamente do programa, eu lembro que a gente era bem mais direto. Daqui a pouco nós vamos ter até leitura de e-mail aqui. Vai virar claro. podcast bem clássico. É isso mesmo. Pra quem tá Nós chegando. estamos tendo público, né? Não, pra quem tá chegando agora, o Bruno é o fundador do Papo Sacristia. Um dos desbravadores. Esse aqui fazia parte do Quarteto Fantástico, né? E a gente pode inventar, né? Porque o pessoal não sabe. A gente gravava naqueles 3GP, sabe? Assim, ó, o V3 virado assim. Então, era assim que a gente tinha na época. Foi um início muito bonito. Mas vamos lá. Hoje vamos falar do rei do papo sem o rei do papo. Meu Deus. Vamos falar. Esse programa, o povo brasileiro estava ansioso por ele. É. Nós vamos falar do grande rei Davi, o homem desse programa do Papo Sacristia. Mas ele não tem E o aí? que tá acontecendo com ele, tá fugindo do quê? Do imposto de renda? É aquele negócio do Pix lá? O Nicolas tinha razão, né? Vamos falar de Davi Tava todo o sem Nicolas Davi. Cagezinho Não, aí. vamos expor ele aqui. É, vamos. Agora ele cuida de planta, Ih. é pai de pet, tá quase casado. É por isso que tá sumindo. Ele tá perdendo a essência. Como diz o Alto da Compadecida, mulher que homem, mano. Tá Mas dado o aí, recado, tá vamos dado o falar então do recado. rei Davi e os Salmos. É, esse é um tema bom, né? Davi, claro, é um anacronismo, mas é o grande rei romântico das Sagradas Escrituras. É o modelo idealizado de que um soberano, monarca, palavras evidentemente anacrônicas, deve ser. Porque, na perspectiva bíblica, o rei não é um tirano que tem incidência absoluta sobre o povo, mas é um servo da Torá e da lei de Deus. Então a função do rei é, em nome da Torá, como um representante do Deus vivo, cuidar da descendência de Abraão, que é o povo. E Davi é o que tudo indica, apresentando nas Sagradas Escrituras o rei que mais foi, no sentido idealizado, um rei segundo o coração de Deus. Claro que nós tivemos outros santos. Josias foi mais santinho do que ele. Mas Davi me arriscaria a dizer assim, em resumo. Nós nos perguntássemos, do ponto de vista psicológico, a figura que Deus mais amou na Bíblia, Davi. Sem sombra de dúvidas. É Davi. nítido. Porque era um rei e sacerdote, né? É, assim um rei. como Melquisedeque É. e assim como Cristo há de vir depois. Ele tinha uma função sacerdotal. Uma função sacerdotal. Porque não era propriamente um sacerdote. Mas ele se vestia, né? Vamos dizer assim. É porque havia similaridades, isso vai se diferenciando pouco a pouco na Bíblia. Essas tradições, elas caminham junto, uma tradição de ênfase mais sacerdotal e mais monárquica. A ideia é que um rei, ele é um pontífice, ele era uma ponte. Então o rei oferecia também sacrifícios, não propriamente como um homem do culto, porque estava reservado aos levitas, mas o grande representante do povo era o rei.
Então, Inclusive, por isso essa função sacerdotal. Teve rei que teve problema com isso, não teve? E você fala Que de... quis ir lá e também oferecer... Não, foi Saul não. Que quis também oferecer lá... Eu diria Mirra, Acabe leproso. e tantos outros reis que perverteram a lei. Essa que é a ideia. Quando o rei perverte a lei, então... né? Mas eu queria voltar, porque já que o Davi não tá aqui, o Samuel está. Trocadilho horrível. É brincadeira. Mas o que eu posso fazer? Por essa você não... Começa por Samuel aí. Vamos começar por você. Começa com Samuel. Samuel, na Bíblia, é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Os juízes são aqueles responsáveis por ajudar no assentamento do povo e como manifestações do cuidado de Deus depois do vácuo que é a morte de Moisés. Quando Moisés morre, cria-se um vácuo e começa a se estabelecer ali aquelas coisas próprias do problema de prédio, né? Não tem síndico, então cada um faz o que quer. Aí vem Josué, que era um jovem, dá mais ou menos alguma conta, mas era santo demais. Aí Deus vai erigindo juízes que eram, de alguma forma, inspirados num momento muito temporal para cumprirem uma missão ali, libertar, degolar a cabeça de um rei, por aí vai. Que eram sempre homens fortes e fracos. Forte, Sansão, mas mulherengo, Dalila. Forte, sabe? Jefté, mas filho de prostituta. Então, o juiz tem sempre isso. É uma coisa muito boa, mas tem ali uma criptonita para falar do Superman. É sempre assim com o juiz. E o último desses juízes é Samuel, que é forte, que é sábio, que é um homem, um profeta de fato muito singular desde o nascimento, é uma promessa divina, divina. E ali Samuel tem a missão ali naquele primeiro momento de dar uma resposta para o desejo do povo, que quando começa a ter contato com outras nações, pede um rei. Samuel fica pé da vida, fala, não é assim, isso não vai dar certo. Mas Deus, no seu amor, na sua sabedoria, fala, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Só explica para eles o que é um rei e vão ver no que vai dar. Aí o primeiro rei de Israel é Saul, que começa muito bem, mas se torna um usurpador. No momento em que Saul usurpa o poder, aí Samuel é enviado na casa de Jessé para ungir alguém que ele não sabia. Vêm todos os filhos de Jessé, quando está faltando um, que era o franzininho, o pastor, aí o Senhor diz para Samuel, é esse. É que bonito, eu né? escolhi. Você imaginar. Eu não sei também o que tem de floreamento nisso, mas a gente sempre bota fé. E quando a gente bota fé, a gente vê que, é bonito ver que as coisas da forma que acontecem, né? Samuel não era para nascer num sentido assim de... a mãe era estéril. Ana, né? E aí, assim, é como perceber nas coisas pequenas, nos detalhes. O povo judeu percebe isso e escreve sobre isso, porque como nas coisas pequenas, no detalhe, Deus faz algo muito grandioso. Perfeito. Ele constrói. Nós podemos dizer, é claro que você tem ali gêneros literários idealizados, mas sobretudo no caso de Davi e de Samuel, há indícios históricos fortíssimos. Então, diferentemente como nós já brincamos de Abraão, no caso de Moisés e de Davi, é muito credível que sejam personagens históricos. Muito. Essa linha de raciocínio vai muito para uma passagem muito bonita que fala que Samuel crescia em estatura e graça, que remete lá em Lucas, que Jesus também crescia em graça. E quando eles estão nessa busca, o que eles têm na mente? Eles têm na mente essa estatura, esse poder, Golias. Então, por isso que quebra esse paradigma, que Davi também representa isso. Olha, quando ele vai lá lutar contra o gigante Golias lá, que ele é subestimado, mas a questão é a coragem que ele tem. A questão é quem está com a gente na quebrada, que é Deus. Ele foi ungido poderosamente. Ele é o de Sebaot, ele é o Senhor dos exércitos, então quem está com ele não perde. Exatamente, é uma confiança, coisa que, por exemplo, Saul... O Salmo disso nós vamos falar daqui a pouco. Saul não tinha isso. Saul não tinha. Saul foi enfraquecendo. Porque confiou demais em si. Isso. E Davi é o oposto disso. Ele fala, não, eu confio no Senhor. Até nos momentos mais difíceis, porque a grande fraqueza de Davi é que ele tinha um defeito que é raro entre os homens. Ele era mulherengo. Qual é o grande pecado de Davi? Ele, no esplendor do seu poder, andando pelo pomar, vê Bersabeia tomando banho. Aí enlouquece, testosterona lá em cima, aí ele chama a mulher,
vai para as vias de fato, intimidades subsequentes. E aí tudo bem, cada um vai para sua casa, saciou ali, entendeu? É o segredo pro casamento. Barriga cheia, saco vazio, acabou. Agora, o problema é que ela fica grávida e ele fala, e agora danou-se. O homem tá na guerra, a mulher fica grávida, como é que vai ser? Aí ele chama o grupo plano dele, perfeito, né? um plano perfeito, coloca o cara no fronte batalha na frente, que é Urias, ele vai morrer. E acontece de fato, Urias morre. E é bonito na história que no momento em que o profeta Natan conta aquela história lá das vacas, né? Um cara tinha um tanto de vaca. Aí ele vê uma vaquinha, que era a única coisa que o cara tinha para sobreviver, do vizinho tinha. Ele vai lá e pega a única. Pega a única? O que faz com um cara desse? Davi, que era justo, fala, tem que matar um cara desse. O Natan fala, esse cara é você. Você tinha várias mulheres, você vai atrás da mulher de Urias, comete o adultério e mata o cara, aí ele faz penitência. Aí isso que é bonito. Isso. Porque Saul enche de desculpa. Não foi bem isso. Davi ele vai falou, de mal a pior, Saul. também, né? Davi fala, não, é isso mesmo, pode fazer penitência. O que é? Consulta feita. É um anjo. Esse filho morre. Esse filho morre. E depois o segundo. Aí depois o segundo é Salomão. Se não passando o carro na frente dos bois aqui, mas o salmo acho que é o Miserere. 50, 51 é a reprodução exatamente dessa dor de momento, Davi, né? A penitência dos seus pecados, né? É um salmo muito bonito, porque fala da nossa condição. Agora, condição. é engraçado, né? Porque a gente... Basta olhar para o lado aí que a gente tá cheio de Davi à nossa volta. Então, é de fato uma figura muito emblemática. Muito. E a gente pouco reflete sobre essa queda. Né? Porque, como você trouxe aí o caso de Betsabeia, tem também o fato de ele começa ali não ir mais para a guerra, aí depois vai para o próximo filho Absalão com Amon, né? Que tem a questão do... O irmão falou assim, se meu pai fez isso, eu também vou fazer com a minha irmã. E aí o Trama faz também a mesma jogada. É interessante que a todo momento, por exemplo, no caso de Absalão, o filho persegue, quer matar, mas Davi considera que é merecido pelo que ele fez. Então é muito bonito. Davi é o que Nelson Rodrigues chamava, e ele dizia que a gente ia sentir falta disso, um canalha honesto. Então, mesmo nos momentos em que o filho o desafia, ele jamais admite que... A mesma coisa com Saul, quando ele tem chance de matar Saul, porque Saul está lá com a dor de barriga lá, e ele pode matar Saul, ele corta um pedaço do manto de Saul e fala, não encoste a mão no ungido do Senhor. Então é muito bonito, porque Davi é um homem, de fato, que não é... Tem valores, né? Tem valores. E é um homem que não está, como, para citar Shakespeare, né? Ele não é confundido com o conceito ilusório de si, né? Na tragédia Ricardo III, é muito bonito, né? Quando se fala, né? Por baixo das têmporas que circundam a fronte, da coroa que circunda as têmporas de um rei, está a morte à sua corte. Então é muito bonito, quer dizer, Davi é diferente de Ricardo III. Ricardo III não reconhece o limite da condição humana. Davi sabe o tempo todo que ele é pó e cinza. A coroa não o ilude. É muito bonito isso o tempo inteiro. Por isso que ele é mulherengo, meio assim, deslumbrado, romântico, mas é um homem segundo o coração de Deus, porque sabe que é safado. Então isso para Deus já é muita coisa. Eu tenho dificuldade de achar Davi safado, porque o Salomão é muito pior do que ele. Salomão não é safado, Salomão é tapado. Aí vai lá. Que isso, homem tem sabedoria. Exatamente. A gente só esqueceu que o sábio sabe que não sabe, né? Mas Salomão, Davi era mulherengo. Mas aqui, falando do nosso Davi, assim, estou sentindo a falta dele, então eu tenho que trazer um pouco de Davi aqui. Claro, traz o contraponto. Por quê? Essa questão de Deus ter inspirado a partir de Samuel, né, a sentido de realeza, isso foi fundamental para construir o que é a civilização judaica. A identidade. Ele, assim, óbvio, né, teve seus problemas, os reinos dividiram e tudo mais, mas o fato de ter um rei, e aí Davi é o ápice disso... Ele traz a Arca da Aliança, né, para dentro, ele faz com que o templo era uma capela real. O templo foi construído por Salomão, mas a ideia, o templo é uma capela real, gente. Na verdade, assim, ele faz com que Jerusalém volte a ser o centro... Claro. Sim. Você concentra o culto, é centralização pura. Mas assim, vou trazer Davi aqui. A gente também não pode esquecer que toda essa pompa e honra que Davi tem veio a custo de muito sangue de outras tribos
que ele lutou, guerreou. Claro. Então, ele conquistou, assim, desde o início sempre teve conflitos militares, mas assim, ele conquistou muita coisa, provocando muita gente que morava naquela região. Claro. Então, vou dar uma de Davi aqui. Davi é excelente, é um rei, é figura precursora de Jesus Cristo e lembra o nosso reinado de batizados também. Mas Davi também tem influência naquela guerra na Palestina, tá? Ah, claro. Naquele conflito ali na faixa de Gaza, tem muita a ver. Mas era um tempo bárbaro. Claro. Sem fazer um anacronismo assim direto, né? Mas era a natureza daquele povo. Mas o desafio é que, o que ele está colocando, que é uma excelente provocação, é que a história tem a ver com a perspectiva, porque quando nós olhamos os filisteus, palestinos, chegaram Eram os antes. grandes inimigos, né? Antes. Então, é claro, você pode ter uma controvérsia ou outra, mas o fato é, quando você vê sobre uma outra ótica, quem teria a garantia sobre o direito daquela terra? Quando você olha, por exemplo, para prolongar essa crítica dele, que ela é muito pertinente, nós cantamos na nossa fé judaico-cristã a libertação do Egito, a escravidão do povo, descendência de Abraão. Vamos pensar assim, como é que um africano que veio na época da colonização cantaria as dores de sair da sua terra? Porque o que a Babilônia foi para os judeus, Portugal foi para a África. Você pegar um povo, tirar da sua terra, fazer engolir uma religião, um outro Deus, fazer uma iniciação e instalar fora. Então, a diáspora africana foi feita pelos cristãos. Não tem como, hoje, não estou dizendo, ele colocou, acredito e sou padre, vendo esse produto. Mas se você for parar para prestar atenção, a diferença é que a fé cristã católica vendeu mais fascículos, investiu mais em algoritmo, tipo o Nico, entendeu? Chamou um marqueteiro melhor. Mas por isso aqui, olha, os africanos não cantariam a sua diáspora, e seria essa a visão do mundo, de que os babilônios são os reis e rainhas da Espanha e de Portugal. Entendeu? E negar isso hoje significaria ser ignorante dos fatos objetivos e históricos. Não sei se é a resposta, mas assim, é porque é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Foi Jacó. Deus que nos deu essa terra. Então, assim, essa era a terra prometida, esse era o povo de Deus, era... Não, vem em nosso Israel. auxílio, Então, e tipo cremos assim, nisso. Inclusive, nós vemos que há na Bíblia uma preocupação com princípios. Deus se revelou para eles. Não, e Israel não sai por aí guerreando e tentando invadir. Não é uma questão expansionista como aconteceu com a Pérsia, com a Babilônia. Não se trata disso. Se trata de uma consideração com aquilo que eles entendem que é uma terra que diz respeito à sua própria identidade enquanto povo. Então, nós podemos fazer uma defesa nessa perspectiva. É uma coisa no sentido de que eles têm uma relação visceral com a terra. Não é um ímpeto expansionista. Pode-se fazer uma defesa. Até mesmo porque as próprias profecias, enfim, até lá em Gênesis, lá falava Abraão, você vai da sua descendência, você vai ter descendente rei, e vai tudo se cumprindo nisso. Então, assim... O que queremos. Exatamente. Ou seja, para encaixar todas as peças, é preciso que isso aconteça. Porque nós cremos, entendemos ali uma revelação e vemos que em Jesus o universalismo da fé, a abertura aos povos em Jesus mostra que ele é uma espécie de correção. Quando nós vemos em Jesus e em Paulo essa ideia de que não importa ser filho de Abraão segundo a carne, mas segundo a fé, de alguma forma nós temos ali uma rebeldia contemporânea. Porque é Jesus dizendo assim, não precisa ser exatamente ao pé da letra, porque nós temos, a letra mata, vai dizer o apóstolo Paulo. Então já em Jesus nós temos uma crítica contemporânea. Jesus já relativiza. Jesus formaliza isso, mas alguns grupos de judeus já tinham algumas ideias também, depois de tanta deportação, volta, miscigenação, um pouco de mistura também, não? Não sei se era Esther que ela não é... Um pouco. O judaísmo em Esther, em Ruth... Não estou falando que são todos os judeus, né? Todo o povo de Israel. Um pouco, só que... Algumas vertentes. Algumas vertentes. Mais do que helenistas, algumas vertentes que consideravam com bons olhos aquilo que a gente chama de prosélitos. A ideia de que se você não pode ser judeu porque não veio do útero de uma judia, você pode ser uma pessoa boa, justa. Um exemplo clássico disso, o centurião.
quando o soldado dele fica doente, o povo vai até Jesus e fala assim, olha, esse cara é gente boa, construiu pra gente a sinagoga. Então, entendeu? É isso aí, entendeu? Vai avacalhar o plantão do cara, não, entendeu? Não é judeu? Não é, mas ajuda a gente, entendeu? É patrocinador da família dos devotos. Você vai deixar o cara dele morrer? Faz parte, ele né? perde um soldado, como é que ele compra outro? Tá entendendo? Então você já vê que ali tem essa ideia de uma sensibilidade com quem não era judeu. Quer dizer, tá junto da gente, entendeu? É parceiro, é essa que é a ideia. Isso que você trouxe é genial também, porque vários episódios aqui a gente já falou desse Deus ciumento, desse Deus raivoso, desse Deus que não tem piedade mesmo. Quando a gente... Ele tem piedade, não, só que desculpa, é piedade demais. É piedoso demais. E aí eu pego, por exemplo, assim, os salmos chamados imprecatórios, por exemplo, você vê nitidamente essa clamação por violência que chega a exigir mesmo, ó Deus, quebra os dentes da boca do meu inimigo. Esmaga os filhos da Babilônia. Exato, na rocha. Você vê que realmente, quando você vê a luz de Cristo, você fala, meu Deus, isso não é palavra que a gente deveria utilizar, mas a gente vê que num momento ali, o fervor, o pedido de vingança era muito forte mesmo. É o que animais acuados fazem. E entrando na perspectiva dos Salmos, que essa é uma prerrogativa da literatura e se liga ao que nós falamos desde o último episódio, a literatura se presta a essa instância de rebeldia, de crítica cifrada. Então os salmos também são uma maneira do povo judeu dar vazão a essa ira, a esse desejo de uma vingança, né? De uma justiça que seja ali efetivada. Que não parece cristão, né? Hoje, com a luz, né? Você fala assim, como assim? Eu vou desejar mal pro Samuel? Parece que não é exatamente a mesma pessoa, a mesma linha, quase como se fosse a mesma religião que escreve tudo. Tem alguns, por exemplo, que eu acho que eles são profundamente cristãos e me impressiona um judeu escrever isso, quando fala que não é de... eu associo isso a um tempo de exílio, né, que você não pode oferecer os sacrifícios, que o Deus não quer, não é o sacrifício de animais, mas ele quer o meu coração penitente. Pô, isso é 50-51 falar isso, né? Isso é muito cristão, cara. Porque quando você pensa que, não, a gente tem que oferecer holocausto, tem que matar animais. Do templo, do sábado, do rito. E não tem espaço para uma penitente aí, não. É tudo sangue por sangue. Claro. Você vê ali já um apontamento para o que vai se desenvolver no cristianismo com essa ideia de um sacrifício interior, de um culto em espírito e verdade. De fato, dá testemunho disso. Os salmos, então, vieram dos judeus, é isso? Os salmos compõem, né, são os Terrilim, que compõem a parte das escrituras judaicas que a gente chama de Ketuvim. Então, você tem... Não ajudou nada, né? Quer dizer... O hebraico. Quer dizer... Ketuvim, né? Nosso grego e o hebraico, nosso não... Eles são poesias... Fala em latim que vai ter um grupo que vai te entender. Eles são poesias, eles são narrativas poéticas que compõem o grupo das narrativas judaicas. Né, que nós chamamos ali, poderíamos dizer, dentro dos escritos judaicos, que é os Ketuvim. Então, dentro dos escritos, nós temos essa dimensão poética, né, que é o Salmo. Não, aí a fonte aqui é outra coisa. A Coelho é outra coisa. Mas o que acontece? Os Salmos são uma maneira poética, uma maneira literária, uma maneira metafórica de aprofundar com leveza o que são os ensinamentos judaicos. Um pouco como quando a gente quer ensinar para as crianças, nós utilizamos de símbolos. E um pouco quando a gente está querendo traduzir o intraduzível, a gente canta e poetiza. O Salmo é isso. É uma maneira de você traduzir o ensinamento, a lei, sobretudo os mandamentos, a instrução, né? A Torá quer dizer, antes de tudo isso, de uma maneira poética, metafórica, e ir ao encontro dos sentimentos humanos mais latentes. Gratidão, perdão, ira, raiva, medo. Então, salmos tratam disso, são emoções humanas. Poesia, né? Nesse sentido que você está falando, a gente vê como o Salmo ele se apropria dos sentimentos humanos. Ou seja, aquela alma como a nossa, que já passou por tribulações e ele vai... Só que o que eu acho interessante é que ele pega a angústia e vai aos poucos transformando em confiança. Perfeito. Então, assim,
quando a gente está num determinado, vamos dizer assim, uma prece. Uhum. Ou seja, ali é uma forma com que Deus meio que ensinou a você falar com ele. Perfeito. E isso vai ecoando por toda a eternidade. Eu passei a dar mais valor para os salmos quando eu comecei a entender que isso foi dito por Davi, pelos reis, mas isso passou pela boca de Maria, pela boca de Jesus, o Salmo 22 na cruz, o Salmo 31, e aí isso vai passando pela boca dos apóstolos. Para falar mal dos protestantes, para não perder o ar. A plaquinha. É isso que eles não entendem, porque a oração protestante, ela é muito, com todo respeito, mas com a crítica, ela é individual, ela é momentânea, ela se utiliza de termos ou de um jeito de ser que está muito ligado ao contemporâneo agora. A igreja segue a tradição judaica. Nós, para falar com Deus, temos que primeiro pedir que Ele nos ensine a falar com Ele. Então essa é a ideia. Quando eu rezo um salmo, que é uma coisa que já está escrita nas Escrituras, estou querendo dizer que Deus ensinou Abraão a rezar, ensinou Moisés, ensinou Sara, Esther, e agora eu me aproprio disso, do dizer que Deus inspirou para traduzir o meu sentimento. Então o que eu tenho como indivíduo não é desprezado, mas segue a uma tradição. Então não é a minha oração, agora é a minha dorzinha, o meu desejo de comprar um carro novo que vai ser a tônica da oração, o tom de voz dela, não. Porque eu tenho um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Sara, de Rebeca e de Raquel, um Deus que nunca me abandonou, e agora eu coloco a minha dor pessoal para que Ele faça de novo o que Ele sempre fez bem. Essa que é a ideia. Por isso nós católicos não abrimos mão de rezar a partir de orações, porque não é um dizer nosso, é a sabedoria da igreja, porque não pode ser pontual. Uma oração nunca é feita no nada. Não é a partir do meu sentimentozinho pessoal, não, mas da experiência de fé que me precede, que me sustenta e que me superará. Não, eu desafio um culto que tenha mais leituras da Sagrada Escritura do que uma própria, do que a missa. Perfeito. E o Salmo, que eu acho que, assim, interessante... Por isso o Padre de Cuiabá é lindo ser católico. Eu acho, assim, porque não são acessórios os Salmos. Eles são... A gente tem, assim como os evangelhos, que são fixos. Você nunca vai assistir uma missa que você não vai estar lá fazendo esse louvor. E, assim... Eu vou falar da minha dificuldade. Quando eu pego um salmo para ler, é difícil. E aí quando eu começo a pensar que isso é um louvor, que isso é uma música, que isso precisa ser, ele precisa sair de dentro. Isso. Ou seja, ele precisa manifestar um sentimento. Eu preciso, como eu estava trazendo a linha de raciocínio, me imaginar que isso saiu da boca de Davi, que Davi se comunicou dessa maneira. Então, assim, isso vai ganhando uma proporção que eu comecei a dar valor aos salmos tá entendendo? O conhecimento que eu fui adquirindo em vivenciar isso. E tem que ser vivenciado e visceral. Por isso que é poesia. Os salmos, eles são feitos, inclusive muitos são compostos por acrósticos, quer dizer, você pega o alfabeto hebraico e coloca a primeira palavra, tipo Aleph, aí a primeira palavra que aparece vai começar com Aleph, tipo acróstico, né, para você... a partir de uma palavra do alfabeto, a letra do alfabeto, você inicia a palavra. São composições poéticas. Muitos dizem, por exemplo, assim, alguns não devem ter reparado, tipo assim, que o salmo é para ser acompanhado, por exemplo, com uma lira, por exemplo. Então, quer dizer, é para ser poético. Essa que é a ideia. E ele tem que ser sentido, né? Pensemos, por exemplo, a cadência, né? Não te inquietes quando um homem fica rico, aumenta a opulência dos seus bens. Ao morrer não levará nada consigo, a própria morte é um pastor que o apacenta. Então, olha só, tem uma cadência que é feita, né? Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que lua perca o brilho. Então, ele é feito para ser envolvente, como uma música, né? Aí quem tá assistindo lá, que canta o salmo na mesa, só tá pensando assim, que a cadência, quando tem 3 lá, cruzinha assim, que quebra lá, e aí eu não dou conta.
Inclusive, né, puxando sardinha para o diretório novo da Arquidiocese de Belo Horizonte, que está seguindo o que está aqui, né, que é a Instrução Geral para o Missal Romano e Lecionário. Adquira esse livro, que tem muita coisa interessante aqui, né, fazendo merchan. Né, vou tampar aqui a marca porque não está patrocinando. Jesuíta tem dinheiro, entendeu? Mas brincando, um pouco de verdade. Então jesuíta que nem está fazendo parte desse programa. Exatamente. O que vocês me convidaram? Colégio Loyola. Que dinheiro vocês têm? Mas o fato é que se enfatiza isso. Não é para ser estrelismo. A palavra tem a primazia, a experiência. Então, isso é muito importante, é desprezado. Por isso tem que tomar cuidado com a melodia, não é? Que cada sílaba ali tem uma nota só, porque senão as pessoas não conseguem cantar. Então, tudo isso é muito importante. O salmo não é para ser um show do Skank, né? Eu vou até deixar o link aqui de uma pesquisadora francesa que ela tentou fazer com que esse som da Bíblia, que ela tentou buscar o mais original possível Isso é coisa de protestante, hein? do que seria aquela harmonia, de como ele seria cantado. É muito interessante, é muito bacana. Que é sempre um desafio quando você vai traduzir o trecho dos Salmos, porque muitos são feitos numa cadência. Não vou dizer de um salmo, mas vou dizer, por exemplo, ali, vaidade das vaidades. O chamou latino. Não é uma língua sonora. Mas, por exemplo, quando você escuta Revel Havilim, então, olha para você ver, vaidade das vaidades. Então, é muito bonito quando você escuta isso. Né? Deixa eu ver se me vem aqui à cabeça uma outra expressão do hebraico. Quando você pensa, por exemplo, você falou do próprio rei, né? Quando você tem lá Melech Zadok. Então, é bonito de escutar. Aí, quando você traduz rei sacerdote, quebra aquela cadência. Então, é sempre um desafio quando você traduz o salmo para uma outra língua, para você continuar mantendo isso. Porque o hebraico trabalha muito o que a gente chama de aliteração, que é a ideia de um ritmo que a palavra traz. O ritmo até do próprio respiro. Né? Quando você olha, por exemplo, o Salmo 18 fala que a palavra de Deus é a verdade, sua lei e liberdade. A lei do Senhor Deus é conforto para a alma. Ela faz a vida voltar. O que está lá é isso. Então é uma coisa que você tem que sentir. A lei do Senhor Deus é perfeita, ela faz a vida voltar. Então quando você traduz é difícil, você perde isso. Né? E em relação à numeração dos salmos, qual que é a lógica? Para variar é briga, tem né? lógica. Para variar é briga. Mas a partir do Salmo 9, você pode ter uma dupla numeração. Porque a primeira numeração segue a perspectiva hebraica, onde, por exemplo, você vai ter um Salmo 9 e um Salmo 10, e a outra segue a perspectiva da tradução grega, que é a Septuaginta. Então, você vai ter sempre um número maior na perspectiva hebraica. Então, é 51, 50, entende? A partir do Salmo 9. Aí fica os dois, porque... Isso era porque o papiro era pequeno e aí teve que partir? Pode ser. Porque eu já pensei que fosse uma questão estrutural. Mas pensei assim, por outro lado também, né? Será que não é por uma questão de, achou que seria mais... Tem duas temáticas, vou separar? Porque tem salmo que, vamos convenhar aí, né? Tem umas 3, 4 páginas. Claro, o Salmo 18, por exemplo, tem vários. Podia ser 8 salmos. Não dá pra gente saber. É porque você tem princípios da literatura antiga, né? É o princípio, o primeiro princípio é o princípio da antiguidade. Se é antigo, vale mais. O segundo é o da conservação. Conserva, não muda não. O terceiro é da atualidade. Você tem que tornar aquilo que é antigo e que está conservado sempre atual. Tem que ser sempre hoje. E o quarto é da economia. Então, por que você mantém os dois números? Pelo princípio da conservação. Se há uma tradição que diz que é 50 e a outra diz que é 51, conserva as duas. É isso que hoje não consegue entender, porque se é esquerda e direita, o povo quer se matar. Não! Se estão dizendo que mais a direita quer 50 e mais a esquerda quer 51, coloca 50, 51. Agora não, gente. Manda a esquerda ganha 51. Entendeu? Exatamente. Porque aí ganha valor universal. É claro. Você vai brigar? Nós vamos brigar porque um acha que é, porque o outro... Não, vamos acomodar aqui e a gente... Mas essas coisas aconteceram, tipo, quando? Século ao longo IV? Do tempo. Isso que é a beleza de ser judeu, cristão e ser católico. Vai sendo recebido, respirado, discutido, rezado, meditado. Não, eu falo assim, porque me faz mais sentido na minha mente que judeu que
tava lá no hebraico, tava com ela. Uhum. Aí, judeu que nasceu lá fora, aprendeu quando criança aprendeu a Bíblia grega, portanto ele acha que é 71. Ele é outro número, velho. Isso. Quem unificou isso aí não foi um judeu, mas não foi mesmo. A Igreja Católica. Foi a Igreja, claro. A Igreja Católica. Porque para o judeu... A Bíblia do protestante, inclusive, não podia ter 2 números não, tá? Eu sou contra isso. Tecnicamente não podia. Mas eles são... 9 a 10, irmão. Anti-cânon bíblico até a página 3, é o que eu sempre falo. É sempre assim, é claro que é, né? Com todo respeito aos protestantes, mas isso aí, quem acomodou a coisa foi a Igreja Católica, é claro. Um amigo protestante meu mandou falar que tem um salmo que fala que é proibido fazer imagens. Um salmo que fala que é proibido fazer imagens? É. Mas ele tá citando, fazendo alusão aos ídolos. Né? Mas fala que... Não lembro qual que é. Mas também há salmos que falam sobre assassinar as crianças, não é? Também há salmos onde fala que há vários deuses, por exemplo, o Salmo 94 fala que há vários deuses. Será que dá para usar o mesmo critério? Pergunta para o seu amigo. Olha só, São Tomás de Aquino fala que nos 150 salmos contempla toda a Bíblia. Isso e lá está o que a gente fala, orando, louvando, o que outros escritores bíblicos tiveram que fazer narrando. Eu confesso que eu não consigo pegar os 150 e ter essa clareza. Para mim, enxergar isso é muito difícil. É claro que precisa de um magistério para ir direcionando que esse salmo corresponde. E aí que vem a beleza da nossa liturgia. Porque sempre você tem ali a primeira leitura, você já vê o salmo encaixando como resposta, com uma primazia que só a igreja vai conseguir fazer. Claro. Então, assim, essa lógica é muito bonita e muito perfeita. E me comove, você está entendendo? Porque quando eu estou imerso numa celebração, numa missa, e eu consigo me conectar, você fica louco com o meu... com a minha paixão, né? Mas, cara, a gente faz essa experiência. Você vai vendo que a música, o coro... A primeira leitura, o salmo, o evangelho, tudo vai se encaixando e tudo vai se direcionando. Aí a segunda leitura fica perdida ali. Cara, é porque tem que colocar Paulo. Tem. E aí, cara, você fica assim... É porque a maioria das pessoas estão dispersas, elas não estão conectadas, mas se conectar e falar assim, não, deixa eu respirar o que está acontecendo. Quer ver um negócio onde isso acontece que é muito bonito? Por exemplo, no casamento. Quando, por exemplo, os noivos escolhem lá uma leitura que fala sobre, por exemplo, a importância do marido amar a esposa e por aí vai. Aí canta aquele Salmo 127, né? Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda. Ao redor de sua mesa, os teus filhos são rebentos de oliveira em tua casa. Então, olha para você ver como é que é bonito. Amor. Ganhou uns pontinhos aí, hein, Lid? Como é que isso é bonito, porque olha pra você ver, gente, o rebento de uma oliveira, que é uma coisa tão pequena, quase que uma outra, e aquilo arrebenta, e aí de repente na época certa, com a lua certa, cachos de uva, né? Então quer dizer, é muito bonito isso. É o que você falou no início, é poético. Você falou que... Mas aí eu falo, mais do que apenas uma questão de conhecimento exegético, técnico, para meditar os salmos tem que experimentar. Quando fala que o Senhor é o pastor, tem que deixar asas à fantasia. O homem contemporâneo não gosta de fantasiar. As crianças estão ficando cada vez mais burras, inclusive, né? A inteligência artificial, ela vai devolver espaço para as pessoas mais velhas, porque para lidar bem com ela tem que ter extensão vocabular, você tem que ter repertório e fantasia, coisa que jovem não tem. Isso aqui é tipo ChatGPT. Para se ativar tem que ter o prompt. O prompt é imaginação. Uma criança que acha que uma galinha é uma quinor viva, não vai ter capacidade de experimentar o que é um salmo. Quando disser que o Senhor é um pastor, olha, quando diz, meu cálice transborda, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então uma criança que come... Vai fazer eu chorar aqui, vai fazer eu chorar. Uma criança que come um fast food, ela não sabe o que é estar à mesa e um cálice transbordar. Ela não sabe o que é isso.
O almoço é falta, é correria. Vambora, menino, tem que ir para a escola. Então, não dá para ler o salmo. Ela não vai entender o que é isso. Ela não sabe o que é cuidado. Não tem dimensão. Ela não sabe o que é videira. Não tem dimensão o que é isso. Olha, o salmo primeiro. O homem que medita a lei do Senhor Deus é como uma árvore que à beira da torrente está plantada. Dá seus frutos o ano inteiro. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. O cara que só vê asfalto não entende isso. Ele tem que saber que uma árvore, por exemplo, por que você tem jabuticaba boa em Sabará? Lençol freático, água. É diferente de outro lugar do mundo. Você está entendendo? Então, um cara que não tem esse contato com a natureza, que não se oportuniza isso, ele não vai conseguir ler o salmo mesmo, não, mano. Tem muito conteúdo, mas não tem profundidade. Isso. E nem tempo. Isso. Para apreciar isso. Aí não vai. Eu sei porque que ele falou que não tem tempo. Para ler o salmo tem que... Já quer acabar, cara? A terra tem que ter o chão da vida, tá entendendo? Mas você ia falar aí. Eu jogo um negócio na mesa aqui, porque quando o Rick fala que... A cara do Marcos. Os salmos... eles fazem alusão a toda a Bíblia. Eu já escutei, por exemplo, que a gente pode pensar que todos os salmos são meio que falados por Jesus. Mas, na moral, quando eu leio, eu não enxergo isso, não. Isso é verdade ou isso é... Exatamente, é uma das maneiras de ler as Sagradas Escrituras, que é o que nós chamamos de perspectiva alegórica. Tudo que está na Bíblia tem que apontar para Jesus. E porque Jesus é o sujeito do salmo, é por isso que eu estou dizendo que os protestantes deram uma derrapada. Porque nós entendemos, por que a gente repete as mesmas orações? Ave Maria, Subtum Presídio, por aí vai. Porque o sujeito é Cristo, não o pastor, não o padre, não o indivíduo. É Cristo. Aí você faz a experiência. É aquela brincadeira que eu sempre faço. Pega um salmo aí, por exemplo, abre aí. Tira aí uma... Faço. Eu já caio. Que bom que você pegou ele pra fazer a saia justa. Não, tô aliviado. Tô aliviado. No tempo ali, porque... Pode ir. Pega um salmo aí e aponta um dedo aí, coloca o dedo aí. Pronto, e lê o versículo aí. Vou te ajudar, vou tentar, todos nós. Lê um versículo que você colocou o dedo aí. 36, 35, versículo 2. E nele não havia beleza alguma. O programa é para falar do rei Davi. Claro que tem muita beleza. A iniquidade sussurra ao ímpio no seu coração. Não há temor de Deus ante seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena seu crime. Ok. É a continuação do Salmo. Onde isso vai na pessoa de Jesus? Quantas vezes Jesus estava discutindo ou dando um ensinamento e os fariseus ficavam assim, mas se ele soubesse que ela era pecadora, é isso. A iniquidade sussurra no ímpio, no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime. Está entendendo? Você olha para a vida de Jesus e encontra exatamente o que o Salmo fala. Qualquer trecho que a gente abrir, dá para pegar um trecho do Evangelho, uma fala, alguma coisa que vai apontar para Jesus direitinho. E ele faz isso o tempo inteiro. Quando ele fala que as Escrituras davam testemunho dele, é disso que ele está falando, dos Terrili. Ei, agora valeu a pena ter um padre, hein? Vocês perceberam que ele sabia de cor, né? Tem que as vezes. Não, isso é dever. Que isso? Eu fiquei até com vontade de puxar mais um salmo aqui pra ver se ele sabe continuar. Porque é dever. Não, e não vão testar ele não, porque não precisa, esse homem é fera. Porque é dever dos padres, nós juramos isso. O povo quer ver isso, o povo quer ele ser... sim, os padres têm que rezar. O povo quer ver ele ser testado. Ele só vai dar um like se ele for testado. Eu posso dizer também que a doxologia do Salmo sempre termina ali com glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não necessariamente, mas é porque depende do gênero do Salmo. Um hino tem mais dizer como constante é que vai depender do grupo, porque os salmos são divididos em grupos. Tem salmos que são de louvor, tem salmos que é os salmos do Halel, tem salmos que são imprecatórios. Hinos, sapienciais. Depende, não necessariamente, né? Súplica. O que é constante, então vai depender da característica do salmo, exatamente. Eu nessa linha que você trouxe também, eu vi uma frase que eu achei sensacional. A Bíblia é um quebra-cabeça, que quando você colocar todas as peças na mesa e montar, você só vai ver uma face que é Cristo. Não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outro... Tudo vai apontar isso mesmo. Cristo. E o sujeito dos salmos é o Cristo. Mas aí se você tirar então Macabeus, aí não vai dar Cristo então não.
Não, tem que dar, tem que apontar, porque essa é uma, na perspectiva católica e seguindo a tradição, não é possível ler as Escrituras senão como aconteceu com os discípulos de Emaús. Tem que ver como é que as Escrituras dão testemunho de Cristo. E sempre haverá testemunho de Cristo, sempre. Não, depende das Escrituras, né? Não fala isso não, porque ele aparece aqui igual ele fez a última vez. Como é que vocês são lentos para entender? Entendeu? Isso Jesus, mesmo. quando tá bravo, é enxofre. Amém. Amém. E aí, pessoal, curtiu mais esse episódio? Seu feedback é muito importante. Deixa aí nos comentários o que você está achando do Papo de Sacristia, compartilha e não esquece, deixa o like. Tchau, pessoal!